Vamos conversar com a doutora Maitê Pimentel. Tenho a honra, o prazer e a satisfação em recebê-la sempre aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rê. Vamos falar sobre obesidade e novos tratamentos. É isso, eu já estou curiosa desde já. Mas antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar um vídeo para introduzir o assunto. No ano passado, o Ministério da Saúde divulgou dados alarmantes sobre a obesidade no Brasil. Atualmente, mais da metade da população adulta do país está com excesso de peso, enquanto quase 20% já é considerada obesa. Entre os anos de 2006 e 2018, o número de obesos brasileiros aumentou cerca de 70%. Muito além da questão estética, a obesidade é uma doença crônica que pode desencadear diversos problemas de saúde, como hipertensão, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto e AVC. Na nossa pauta médica de hoje, a doutora Maitê Pimentel vai desmistificar a obesidade e explicará sobre os novos medicamentos para combater este problema de saúde pública. E é um problema que só aumenta, né, doutora? Cada vez aumenta mais. Nossas crianças, 33% a 37% estão obesas, de adultos 68%, e a obesidade ela dobrou no mundo em 6 a 8 anos. No mundo? No mundo. E foi daí que a gente começou a estudar um pouco mais obesidade e não tratar a obesidade com preconceito. Boa. A obeso é aquele que não faz exercício e que come errado. Não. Na verdade, com toda essa evolução, né, essa pandemia que a gente chama de obesidade, começaram a ter verbas e incentivos para pesquisa científica. Para estudar. Porque a gente nem tinha muito remédio para tratamento de obesidade. O que todo mundo conhece, anfetamina, sibutramina, né? Que é o que a gente usava 10, 15 anos atrás. Porque não se entendia obesidade como doença. Sim. Pensava que era só comer em excesso. Então, pensavam em quê? Remédios para inibir o apetite para a pessoa comer menor quantidade. Mas não se pensava em genética, em metabolismo, acelerar, distúrbios cerebrais, neurotransmissores, apneia do sono. Quem não dorme direito aumenta em 20% a obesidade. Tá vendo? Desbiose intestinal, intestino é 30% do peso. Ninguém nem pensava em que nosso intestino ia fazer alguma coisa com a obesidade. Sim. Né? Então, enquanto a gente vai conversando, a gente vai soltar umas telas sobre mitos sobre obesidade. O primeiro deles, então, vamos começar. A obesidade é apenas resultado de maus hábitos, como comer demais. Acabamos de falar. Mito. Então, é lógico que o excesso de coisas erradas, qualidade errada e quantidade, lógico, é o entra e sai. Você tem que gastar mais fazendo atividade física e entrar menos com boas qualidades. Mas aqui vem realmente o conceito que a gente tem hoje de obesidade. A obesidade vem de 8 fatores principalmente. Mais de 200 genes envolvidos em genética. Então, 60% do seu peso é genético. Quer dizer, não tem gerência nenhuma. Então, por isso que se eu te colocar num spa, te vigiando, aí eu não vou ver se você está mentindo ou não, com outra pessoa, mesma idade, mesmo peso, mesma altura. Eu dou a mesma comida e o mesmo exercício. Uma pessoa vai perder mais do que você ou vai perder menos. Então, isso acontece. A gente tem vários amigos que comem muito e são magros. Sim. Né? Os fatores hormonais, então existem vários hormônios que alteram o metabolismo. Não só tireoide, igual todo mundo pensa, ou cortisol, hormônio do estresse. Resistência insulínica, hormônio da prolactina e assim vai. Por isso que sempre tem que ter uma investigação hormonal antes da gente montar a estratégia da perda de peso. Fator psicológico. Então, quando a gente está mais nervoso e estressado, a gente não vai em busca do doce, na beliscação? Sim. Porque falta serotonina no cérebro e aí a gente busca isso. Pacientes workaholics, trabalham pra caramba, pulam refeição, chega à noite, parece o gremlin, ele come tudo diferente do que ele pensou no começo do dia. Até como recompensa, né? Sim. Isso é falta de dopamina, o hormônio da determinação. Então, se eu pesquisar isso, por que eu não dou dopamina para um paciente e ele não vai melhorar? Sim. Então, a gente hoje em dia vê o perfil do paciente, se ele é beliscador, se ele é compulsivo, memória emocional que você falou. Então, a gente tem compensações. Você faz as coisas, tô triste, tô cansado, isso não... Eu compenso na alimentação. Desbiose intestinal que eu falei, sono e vigília e organização e disciplina. Olha que coisa. Mesmo quem tem genética
desfavorável, não é por isso que vai falar, então eu vou ser obeso para sempre. Não, você vai ter um maior sacrifício, mas você também vai conseguir. E aí que está a questão de você ter disciplina e organização, por quê? Obesidade, o tratamento é rotatividade. Você não adianta tomar o mesmo remédio, não vai dar certo, a mesma dieta não vai dar certo. Você tem que enganar as células. Por isso que você usou a palavra estratégia de emagrecimento. E quando está tomando remédio, quando para, engorda tudo de novo? Ótima pergunta. Você tem mais de 200 genes que querem te voltar a engordar, porque é um supermercado de energia. Sim. Então, se você monta a mesma estratégia, você tirou o remédio, não é que o remédio não fez mais efeito, é porque o corpo está tendo outra estratégia para te engordar. Aí você tem que associar outro remédio ou trocar. Então é isso mesmo, e não tirar e acabou para sempre. Você tem que enganar, e geralmente o tratamento de obesidade é com várias drogas, vários medicamentos, não só com um. Justamente que a gente tenta pegar esse viés de erro do metabolismo. Que coisa, então o corpo funciona independente da minha cabeça. Sim. A gente tem, por exemplo, as células adipócitos, as células de gordura, elas produzem vários hormônios, até grelina, que dá mais fome. Que coisa, não? Então não é só o intestino e o cérebro, todo o mecanismo hormonal e das células, eles estabilizam o quê? A fome, centro de regulação. Tá. Apetite e não ter apetite. Qualquer redução de peso é um benefício ou não? Super benefício. Então a gente muitas vezes fala, vou perder 5, 6 quilos. Nunca a gente pensa em peso absoluto, a gente pensa em porcentagem. Então, por exemplo, quando a gente perde mais de 10% de um peso, a gente diminui o risco de um pré-diabetes em 58%. Olha o ganho. É muito. Então, assim, você vai deixar de ser diabético porque você perdeu peso. Isso é incrível, né? Concordo. Eu tenho aqui que a maioria dos casos de obesidade está relacionada com problemas das glândulas endócrinas. É mito. Lógico que a gente tem mais de 15, 20 hormônios, glândulas que alteram o metabolismo, o pâncreas com a resistência insulínica, a adrenal com o hormônio cortisol, as adrenalinas, mas enfim, a maior parte dessa questão de engordar ou não engordar é genética e metabólica, não é só glândula. Tá. Então, como eu falei, não existe o mais, é multifatorial. Tá. Talvez para uma pessoa, um hormônio alterado Pronto. é a questão que ela vai emagrecer, pronto. Tá. Talvez para uma pessoa é organização e disciplina. Talvez para outra é a apneia do sono, ela usando o CPAP. Quantos pacientes meus são resistentes? Doutor, eu não quero usar aquela máscara, aquilo me incomoda, aquilo é horrível. Gente, pôs o CPAP... Outra vida. Emagrece, melhora a memória, disposição, tudo. Melhora até a libido. Então, é uma coisa... E não é para sempre. Aí a pessoa emagrecendo, ela talvez nem precise mais de CPAP. Claro. Então, você vê que às vezes para cada pessoa tem que ser feita investigação. E eu tenho escutado muito, inclusive aqui com você, sobre o intestino funcionar bem e tal. Tomar laxante é indicado ou não? Você sabe que tomar laxante, o médico já abre o olho, essa pessoa tem uma tendência a ter anorexia, né? É mesmo? Porque as pessoas que têm síndrome do corpo disforme, que é se enxergar mais gordinho ou mais magrinho, ela tem essa tendência de usar laxante diurético, né? As meninas que querem ser muito magras. Laxante não é uma coisa que favorece o emagrecimento, porque ele inclusive destrói a flora intestinal, né? Que é a microbiota intestinal que a gente dá esse nome. E isso pode piorar as gutibactérias, que são as bactérias do bem. Então, a curto prazo, lógico, todo mundo que desidrata com uma diarreia vai perder peso, só que você tomou meio litro de água, você vai engordar de novo. Então, isso não é favorável. Tá. Isso, inclusive, ao longo do tempo, você vai piorar a desbiose intestinal e vai engordar ainda mais. O que é estar acima do peso? Eu nunca entendo quando eu falo, ela está acima do peso. O que é estar acima do peso, doutora Maitê Pimentel? Adorei. Porque muitas vezes, né, você está acima do peso por massa muscular e não por gordura. Então, o conceito de estar acima do peso, pela Organização Mundial de Saúde, é um cálculo peso dividido pela altura ao quadrado. Tá. E nesse cálculo, a gente tem a classificação de sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e obesidade mórbida. Então, peguem o peso de vocês, dividam pela altura ao quadrado e vai dar um número. Se esse número for maior que 40, é obesidade mórbida. Se for de 35 a 39,9, obesidade grau 2. 30 a 34,9, obesidade grau 1. E se você tiver de 25 a 29,9, é um sobrepeso. Então, estar com o peso ideal é entre 17 e 24,9. Nessa continha aí. Nessa conta. Mas isso é uma coisa que a gente não pega a porcentagem de gordura do corpo. Então, muitas vezes você é magro nesse cálculo e é o falso magro.
você tem uma porcentagem de gordura a mais. Então, hoje, as novas técnicas, além dessa tabela, a gente usa a cintura abdominal e usa a bioimpedância ou DEXA, que é uma ressonância que a gente vê a porcentagem de gordura desse paciente. Então, eu olhando para uma pessoa, não posso dizer se ela está acima do peso ou não. Ela pode estar magra Sim. ou pode estar gorda, e isso não dizer o estado do real do peso dela. Sim. E outra coisa, nós temos as mulheres, por exemplo, estamos falando de mulheres. Maçã, que tem a gordura visceral, a barriga aumentada, e a mulher pera, que é magrinha na barriga e o quadril aumentado. Essa estrutura tem fator genético, é lipodistrofia, tem a ver com vários receptores. Mas a mulher pera, ela não é necessariamente uma obesa. Essa gordura que tem das coxas, elas até protegem o coração. O importante é a gente diminuir a gordura visceral, da gordura da barriga. Tá. Então, mulher tem que ter de 80 a 88 de cintura abdominal e homem de 94 a 102. Então, para quem está em casa, será que eu posso ter essa gordura do mal? Pega a fita métrica. Pega a fita métrica. Não só a balança, mas pega a fita métrica, já é então, um bom índice. Para a mulher é até 88. Isso. E para o homem? Até 102. Tá. E obesidade infantil, tem como tratar? É o caminho mais assim, importante para a gente pensar no nosso futuro, é tratar criança. Por quê? A célula de adipócito, na infância, ela... de 2 vira 4, vira 8, ela é exponencial, a gente forma células de gordura. O adulto, ele não forma, ele aumenta ou murcha essa célula. Então, se uma criança produz muitas células de gordura, ela vai ser um adulto com muita dificuldade para emagrecimento. Porque vai carregar para o resto da vida, olha a responsabilidade. Memória metabólica das células de gordura é o mais importante. E mesmo um adulto, se ele emagrece, mas na bioimpedância não tirou gordura, ele vai fazer efeito sanfona, ele vai voltar a engordar. Tá. Por isso que eu falo no consultório, só vai receber alta quando a bioimpedância estiver boa. Nota 8 da bioimpedância no mínimo. De 8 a 10, 80 a 100, aí é mais um caso de estética. Aí a pessoa pode optar ou não a fazer o tratamento. Quanto mais alto o número, mais próximo da estética padrão. Isso, de 80 a 100 é o ideal da estética. E criança tem outro fator, Rê. Não só a gente tem uma propensão de ser um adulto mais obeso, mas você diminui o crescimento, a estatura final dessas crianças, o que também dificulta a obesidade, porque quanto mais baixinho, né, menor peso tem que ter. Hipogonadismo. Então, o desenvolvimento puberal também é interferido quando a gente tem obesidade. Tá. Então, pode ser um adulto com maior tendência de obesidade, distúrbios de puberdade e baixa estatura quando não se trata de obesidade infantil. E é muito comum a gente ouvir que não é bom tomar remédio para emagrecer. Sempre vem assim, tomar remédio para emagrecer. É uma questão discutível. Exatamente, isso é um mito. Por quê? Se a gente pensa que o paciente é folgado, não faz exercício porque não tem força de vontade, come errado porque o psicológico dele é bom, a gente está falando que a obesidade é uma coisa que a pessoa faz errado. A gente não está tratando com uma doença, com multifatores. Sim. Então, se o paciente tem um distúrbio hormonal, se ele não trata com remédio, ele não vai emagrecer. Não tem como. Se o paciente tem um metabolismo baixo, é fácil julgar quem tem um metabolismo alto. Ele acha que a pessoa não tem força de vontade, mas não é isso. Por que a gente não acelera o metabolismo com coisas corretas? Prescritas por médicos. Né? Aí entra um fator muito importante, porque existe muita enganação nesse mercado da obesidade. E má fé. Por exemplo, eu fui clonada já 5 vezes, tem 5 a 8 fake news mostrando... Eu estava uma vez falando numa reportagem da liraglutida, um remédio que foi aprovado pela Anvisa para emagrecimento. Pegaram esse meu vídeo e colocaram potinhos de outra substância e disparam. E a pessoa em casa... Não sabe. Não sabe. Aí fala, nossa, esse remédio 10 quilos em 5 dias. Meu, aquilo chama a atenção. Então, cuidado todo mundo em casa, porque agora tem muita onda de fake news. Então, vai para a Sociedade Brasileira de Endócrino, pesquisa se esse remédio foi aprovado realmente pela vigilância. Pesquisa quem está indicando. Quem está indicando, o CNPJ. Então, seja mais criterioso, né? E tirar da cabeça que remédio de emagrecer faz mal. Depende.
Depende para quem a gente vai usar, a quantidade. Perfeito. E se há necessidade. Perfeito. E mudou-se muito. Então, antigamente a gente só tinha sibutramina, anfetamina, que todo mundo conhece, que aumentam a adrenalina cerebral, deixa mais disposto, animado, mas deixa a pessoa mais nervosa, com taquicardia. Então, existem contraindicações. Não que eu seja contra, existem pacientes que têm indicação de, por exemplo, sibutramina. Mas hoje nós temos outros tipos de remédios. Impressionante. E muita coisa se pesquisa, quer dizer que daqui 5 a 8 anos, Rê, a gente vai ter quase 5 a 8 moléculas incríveis para a obesidade. Tudo na linha do raciocínio de não mexer com o coração, de não dar rebote para voltar a engordar e não mexer com o sistema nervoso central. E o fígado, né? E tudo, né? Que é o medo de todo mundo. Exato. Ah, eu vou tomar remédio, eu vou ficar maluca. Não, existem remédios que não mexem nem com a cabeça. Todos esses nomes são remédios? Olha que É legal. difícil de falar, né? Esse GIP nem foi lançado ainda, ele está em pesquisa. Mas é um peptídeo no intestino que aumenta a saciedade. Provavelmente ele chega daqui 2 a 3 anos no mundo. Não foi lançado. A lisdexanfetamina, você vê anfetamina, você já fica com medo, né? Mas é uma lisina grudada na anfetamina para diminuir a dependência cerebral, não criar essa vontade toda hora de tomar o remédio. Como se pegasse a parte boa, entre aspas, da anfetamina. Esse remédio sempre foi usado para TDAH, transtorno de déficit de atenção, e já foi agora aprovado pelo FDA para transtornos de compulsão alimentar. Então está aprovado para obesidade no mundo. Na bula aqui dos remédios no Brasil chega esse ano. Tá. O Olistat todo mundo conhece, que é aquele remédio. Esse remédio, ele reveste o intestino e ele puxa 32% da gordura que você ingerir. Aqui tem que lançar um remédio começado com X. Xene. Usa esse aí. Tá. Então, se você comeu gordura, ele vai puxar, mas é ingrato para algumas pessoas, porque sai correndo pro banheiro, né? E assim, se você come muita gordura, é muita caloria. Nem sempre vai compensar, mas a gente usa para pacientes que têm triglicerídeos altos, esteatose hepática, então ele tem suas indicações. Tá. Para vocês verem que um remédio não é o mesmo para todo mundo. Exatamente, doutora. Ele é específico e é na mão de um especialista que você vai saber trocar, vai saber efeito colateral, vai se sentir seguro e vai ter dosagem. Exatamente, tudo muda. E às vezes, por exemplo, um remédio dá efeito adverso, eu faço uma outra fórmula, dou um outro para compensar esse efeito adverso. A lorcarcerina. Esse remédio ele foi lançado aqui no Brasil o ano passado e foi retirado do mercado, apesar de estar 8 anos nos Estados Unidos, um pouco até mais. Por que foi retirado aqui? Isso é bom até eu falar porque algumas pessoas compraram esse remédio. Ele aumenta a serotonina cerebral, então ele diminui a vontade de beliscar. Tá. Pessoas que ficam pegando docinhos durante o dia. Aí eles foram estudar e aumentou um pouco a população com câncer no uso desse remédio. Mas não é que o remédio propriamente deu câncer. A gente tem a população obesa tomando remédio e obeso diabéticos tomando esse remédio. Todo diabético ele tem uma propensão maior de ter câncer por causa da resistência insulínica. Então não fiquem com medo, o estudo ainda vai ser terminado para mostrar evidência, mas é uma coisa que não é tão perigosa. Mas a priori ele foi retirado do mercado faz 1 mês. Mas evidência não há? Não há. Tá. Análogos de GLP-1. Esses são as grandes moléculas da obesidade. A gente tem a liraglutida, que já tem prescrição para obesidade, a gente usa muito. E está em estudo a semaglutida para obesidade. Ela já existe para diabéticos, mas ela vai ser lançada daqui 2 anos para obesidade. Todas essas moléculas, os análogos, eles estimulam a saciedade. Então, olha só, não mexe com a cabeça, não cria dependência, não dá rebote de voltar a engordar, não mexe com hipertensão nem taquicardia. Olha que incrível. Você simplesmente vê a comida, eu falo que o zóio gordo continua, faz aquele prato enorme e gostoso. Mas você começa a comer... E se satisfaz logo. Parece um elefante, você come 2, 3, metade do prato já foi. Engraçado isso, né? Eu fico... A minha saciedade vem nas primeiras garfadas, é uma coisa natural minha. Eu tenho vontade de comer tudo, mas pouquinho. Isso é ótimo, é como se você já tivesse isso, entendeu? E existem pessoas que, geneticamente falando, não têm muito isso. Então elas têm mais fome mesmo. Então não é... Tem que comer. Sente fome. E aí ela usando esse tipo de remédio é como se fizesse uma bariátrica. Olha. Né? Você diminui o apetite, a vontade, dando saciedade. E aí teu estômago não vai ficar tão dilatado.
Então é óbvio que todo mundo fala, ai, doutora, tirei o remédio de emagrecer, eu vou voltar a engordar? Se você não tiver a dieta, exercício, o sacrifício, vai. E como eu falei, existem distúrbios metabólicos e genéticos, existem pessoas que vão ter que sempre estar cuidando da obesidade, né? Bupropiona é um remédio para ansiedade, não é na bula ainda para obesidade, mas a gente acaba usando, porque se um paciente come por ansiedade, se eu tiro a ansiedade, diminui a vontade de comer. Inibidores de SGLT2 são aprovados para perda de peso somente em diabéticos, tá? Existem estudos nos Estados Unidos com alguns inibidores, como a canagliflozina, que foi estudada para obesidade, mas no Brasil ainda não existe essa possibilidade. Mas diabéticos obesos podem usar essa molécula que tira 20 saquinhos de açúcar pela urina. Você perde 400 calorias por dia. Maravilhoso. Sem fazer nada a mais. É como se fizesse uma aula de natação. Sim. É incrível, né? Incrível. Topiramato. Topiramato, ele é usado até para enxaqueca, ele é usado para convulsões, mas ele é um remédio que, incrivelmente, diminui a compulsão alimentar. Então, tem pacientes que, às vezes, acordam de madrugada com uma vontade de beliscar alguma coisa, de abrir a geladeira. A ponto de acordar, doutora Maitê. A ponto de acordar. E a compulsão alimentar, ela não é só alimentar. Então, existem pessoas com compulsão por compras, compulsão por trabalho, compulsão por drogas. E todos esses tratamentos compulsivos, existem alguns remédios, como o topiramato, que a gente lança a mão. Perfeito. Temos perguntas do pessoal de casa. Que explicação maravilhosa, hein? Detalhado. Isso é um vídeo para a gente ver e rever e rever. Perguntas pega aqui, emoção. Perguntas para a doutora Maitê Pimentel sobre obesidade, começando com a Rosane. Como o médico identifica se uma pessoa está com excesso de peso ou já chegou ao nível da obesidade? Muito bem, Rosane. Então, assim, o critério é mesmo o peso dividido pela altura ao quadrado, que a gente até já acabou explicando, mas não se enganem com a balança. A gente tem que fazer bioimpedância e fita métrica. Então, acabou essa história de só se pesar. Então, realmente quer controlar teu peso, tua obesidade, faça a bioimpedância, não tem como. E a gente faz também marcadores de outras coisas. Por exemplo, a esteatose hepática, a gordura de fígado, ela é decorrente da obesidade. Então, a gente geralmente também pede um ultrassom para ver se tem a gordura no fígado, marcadores de sangue que mostram inflamações. Então, a gente tem outros mecanismos. Por exemplo, dá um exame de sangue para eu ver um paciente sem enxergar, eu consigo detectar se ele é obeso ou não, por vários marcadores bioquímicos. Então, é uma dica aí. Então, parem de pensar só em balança. Boa, boa. Próxima pergunta é enviada pela Fabiola. Há 3 anos, tive alguns problemas emocionais e engordei mais de 30 quilos. Neste tempo, também descobri diabetes. Fazer um tratamento para emagrecer já ajuda a diminuir a glicemia ou também será preciso tomar um medicamento específico para diabetes? Excelente pergunta. Então, assim, Fabiola, no fundo você quer saber, se eu emagrecer, eu vou reverter o meu diabetes? Tá subentendido isso, né? Todo mundo que passa por um estresse muito grande, nervoso, alterações, a gente tem a facilidade de recompensa na alimentação, porque é um dos grandes prazeres da vida, a alimentação. Concordo. Né? Então, é muito comum em fases de estresse a gente ter um ganho de peso, tá? Quando a gente aumenta o peso, a gente sobrecarga o pâncreas, que é um órgão que produz insulina. Se ele era para trabalhar 8 horas, ele trabalha 12, 18, ele vai entrar em descompensação, o que a gente chama de resistência insulínica. Se essa insulina alterou o pâncreas a ponto das células dele serem lesadas, que é a célula peptídeo C que a gente vê, a reserva do pâncreas, não dá para voltar mais atrás. Então, um diabetes estabelecido é que você perdeu as células de função do pâncreas. Para sempre. Para sempre. E você pode controlar a partir de então do diagnóstico para que isso não piore. Agora, se é uma resistência insulínica que não lesou ainda totalmente essas células beta-pancreáticas, a gente sim consegue, por exemplo, num pré-diabetes ou num diabetes bem inicial, emagrecendo, melhorando dieta, exercício, diminuindo os carboidratos simples, que é o arroz, em primeiro lugar, branco, o pão, a massa, farináceos, doces industrializados, reverter isso. Então, depende. E é uma estratégia muito importante que a gente coloca hoje em dia. Quem é pré-diabético, por favor, corram.
A gente tem estudos científicos que até remédios hoje conseguem dar uma melhorada para você deixar de ser o diabético. Corra enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Tá. Depois que você lesou a célula, não tem mais o que fazer. Próxima pergunta. Andréia, minha endócrino me passou um remédio que inibe o apetite, mas eu estou com receio de tomá-lo. Quais os efeitos colaterais que ele pode causar e qual o tempo máximo de uso? É aquilo que a gente fala, né? Remédio para emagrecer e tal. Então, a resposta é depende, né? Então, por exemplo, o grande medo das pessoas era o quê? Com a anfetamina, né? Que é um remédio que sim pode criar rebote, depois dá mais fome, que a pessoa pode ter arritmia cardíaca, pode ficar mais nervosa e estressada, mas não para todos. Então, se você não tem distúrbios cardiológicos, se você já tem um ânimo mais pro LOL, que é um transtorno de humor mais para depressão, cansaço, indisposição, se você tomar um remédio que te agita, como dizem meus pacientes, agora eu tô varrendo o céu, você vai querer fazer exercício, você que vai querer fazer a dieta, você vai... Depende. Então, se a gente, por exemplo, toma uma sibutramina, é mais para pacientes que têm vontade de doce, de beliscação, mas também não pode ser usado para hipertenso. Se eu uso um análogo de GLP-1, é um paciente mais compulsivo, aí também não vai interferir na cabeça. E se eu associar um remédio com outro, e se eu acelerar o metabolismo, então parem de ter medo de remédio. A gente tem que ter medo de ter obesidade. Obesidade leva ao diabetes, à hipertensão, esteatose hepática, infarto e derrame. Então, obesidade sim é a maior causa de mortalidade e não tomar um remédio bem prescrito e bem orientado. Perfeito. Mais uma. Lilian, estou no 8º mês de gestação. Ai, parabéns, Lilian. Estou no 8º mês de gestação e já engordei 20 quilos. Após o meu filho nascer, quais cuidados devo ter para evitar a obesidade? Então, Lilian, a média de ganho de peso numa gestação, a gente recomenda de 8, 9 quilos, né, nos 9 meses de gestação. Aí já passou, né? Será que foi por peso mesmo de gordura? Será que é inchaço, se é edema? Será que é um distúrbio metabólico que existe? E tudo isso tem que ser investigado. Toda vez que a gente tem uma obesidade na gestação, a gente aumenta inclusive o risco de diabetes gestacional. E 30% dessas mulheres com diabetes gestacional vão evoluir para diabetes depois, tá? Mas muda muito o ciclo biológico, todos esses hormônios na gestação, aumenta a prolactina, os hormônios sexuais alteram, depois cai toda a libido 6 meses depois da gestação, o metabolismo cai, se a mulher não amamenta é pior ainda, se amamenta ainda começa... Nossa, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, tudo muda, até o cabelo, as unhas, tudo. Os homens têm que ter paciência, as mulheres têm que ter paciência e têm que procurar ajuda, porque quem já tem algum distúrbio para obesidade, nessa fase pode desencadear mais ainda. Então tem que tomar cuidado, tem que passar por um bom nutricionista nessa fase da gestação e pós, não pode tomar remédio com aleitamento, hein? Então tem gente, eu vou tomar de qualquer... Não, pelo amor de Deus. Deixa reequilibrar o hormônio, tudo. Aí a gente dá um boom depois, aí fica a mãe magrinha. Ô, doutora, e quando eu estava grávida da Rafaela, que faz muito tempo, tinha ali, não é bom engordar até tantos quilos, mais do que isso não é bom. Ainda tem esse protocolo de que na gravidez não é interessante engordar mais do que tantos quilos? Exatamente, mas a gente não... Mais de meio quilo a 1,5 kg por mês. É esse mais ou menos. E a gente sabe que nos últimos meses da gestação é o pior, porque aumenta o risco da hipertensão e do diabetes gestacional. E pré-eclâmpsia, né? Então a gente toma muito cuidado. Mas no final é 7 a 9 quilos a média de peso que a gente tem que engordar durante uma gestação. Eu ganhei 8 quilos. Foi certinha. Mas não tinha vontade de comer, né? Você Deve não ser tinha genética. muita fome? Não. E aí quando eu tinha vontade de comer assim, tomate, mexerica, iogurte. E você teve aqueles desejos, sabe? Aquelas vontades? Não, mas quando me dava fome que eu era capaz de pegar um pedaço da planta e comer. Era uma fome absurda, mas eu não tive desejo. Engraçado, né? E sabe que desejo de gestante tem um nome até, a síndrome da fome oculta. É algum nutriente que o nenenzinho tá querendo e aí a mãe quer aquilo. Então tem um fundamento o desejo. Tem. Né? Próxima pergunta da Lilian já foi do Felipe. Estar acima do peso pode causar algum tipo de câncer? Isso é verdade, tá? Então a obesidade aumenta um hormônio chamado insulina. E essa resistência insulínica está comprovada cientificamente que aumenta principalmente câncer de mama, de tireoide, de intestino grosso, de pulmão e de próstata.
Então, quando a gente, por exemplo, mulher... Sério, é hein? sério. Por isso que a obesidade tem maior risco de ter câncer mesmo, e diabéticos também, porque diabéticos também aumenta a resistência insulínica. Quem tem síndrome do ovário policístico e não trata também aumenta a resistência insulínica. Então, olha a gravidade, a gente às vezes, né? Por isso que, por exemplo, a mulher tem câncer de mama, o gineco briga com ela, você tem que emagrecer, você tem que emagrecer. É protocolo justamente até para não dar uma metástase depois. Então, cuidem-se, porque obesidade é fator de risco, como eu falei, para diabetes, hipertensão, gordura de fígado, infarto, derrame e, inclusive, para câncer. Então, a pergunta do Felipe é sim. Sim, tem que tomar cuidado. Sim, pode e provavelmente vai desenvolver algum tipo de doença. E quem tem genética já de algum desses tipos de câncer, aí tem que tomar mais cuidado ainda. Bom, como eu disse, tive a honra, o prazer e a satisfação de receber a doutora Maitê Pimentel, que é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. Endoc, abreviatura de endocrinologista, endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê escreve MATHE, é Maitê com TH, Maitê_endócrino. Me dá um abraço, que eu tava com saudades, belíssima como sempre, tão inteligente, que orgulho, viu? Muito obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade, porque eu sei que para quem está em casa nem sempre tem informação, né? Confiável. E acesso a muitos médicos. Então, só o despertar das pessoas em casa, de falar que existe a possibilidade, que existe algum tipo de ajuda, já é o grande benefício que você está trazendo para todos. Eu não, graças à doutora Maitê. Maitê. Esse é um vídeo para você ver e rever várias vezes, para informação segura e atualizada. Obrigada. Muito obrigada, até vai com Deus.